O tema da mensagem nessa noite vai ser Vivendo debaixo da boa mão do Senhor. Vivendo debaixo da boa mão do Senhor. Esdras capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Eu vou repetir essa frase: pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Vou repetir mais uma vez essa frase: porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pode sentar, irmãos. Quando nós falamos de restauração espiritual, nada melhor do que nós lermos os livros de Esdras e de Neemias, que ensina muito a se colocar na brecha. São termos que a gente lê muito no livro de Neemias. Está disposto a reerguer os muros, está vigilante quanto aos ataques sutis do inimigo. E quando eu falo assim de reerguer os muros, está vigilante, eu estou dizendo de uma maneira figurada, né? Eu estou falando que nós devemos levar à frente a obra, a missão, que muitos têm deixado e esquecido para trás. Eu já falei aqui, já preguei aqui sobre Neemias, eu já fiz aplicação da vida de Neemias para a nossa vida, para as nossas atitudes, e eu quero falar hoje de Esdras. Esdras, ele era contemporâneo de Neemias. Enquanto Neemias cuidava da reconstrução do muro, Esdras cuidou da reconstrução do templo. Ele liderou o 2º e o 4º grupo de exilados que deixaram o cativeiro babilônico retornando para Canaã. Então, como eu li aqui no texto, e eu fiz questão de destacar, tudo deu certo para Esdras, nessa missão que ele teve, porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. A boa mão do Senhor estava sobre ele. Eu li isso aqui umas 2 vezes. Então, tudo que Esdras fez, tudo que ele fez teve sucesso. Não é porque ele era habilidoso, não era porque ele sabia toda a lei de Moisés, mas como está escrito no versículo 10, Esdras tinha decidido se dedicar a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então eu quero me ater nesses 3 pontos que nós lemos a respeito de Esdras, né? Dedicou-se a estudar a lei do Senhor, a praticar a lei do Senhor e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Hoje a Bíblia, ela é o livro mais lido por milhões de pessoas, mas lá no fundo, qual tem sido a nossa disposição para a revelação especial de Deus ao homem que está contido neste livro? Num tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão a todo momento atrás de modinhas, atrás de experiências novas, atrás de revelações que não constam na palavra, muitas igrejas deixaram, infelizmente, de estudar a Bíblia sistematicamente. Então, gerando assim, uma turma de pessoas que acredita em tudo que se fala e se ensina, se aquilo que for falado ou se aquilo que for ensinado agradar os ouvidos.
agradando as pessoas que estão ouvindo, então aquela palavra é a palavra de Deus. Se não agradar, se não tiver promessa de prosperidade, não é de Deus. E com isso tem sido formado uma turma de pessoas que não tem fome nem sede de aprender ou de beber da fonte que jorra do trono da graça do Pai, que é a Bíblia. No versículo 10, que eu reforcei aqui a leitura, nós vemos que Esdras se apegou a esses 3 hábitos, né, tendo a lei de Moisés como base para a sua vida. E a consequência de tudo isso foi que a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Então eu quero nessa mensagem, nesse momento, fazer um desafio para impactar a vida de cada um de nós que está aqui hoje. Você quer a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, né? Essa mão que cobre, essa mão que protege, que dá abrigo, que dá refúgio e dá segurança. Quem quer a mão de Deus como abrigo na sua vida? Amém? Pois é. Então nós vamos ver aqui os valores que Esdras abraçou e ele usou como prática para a sua vida. A primeira coisa é que Esdras decidiu estudar a palavra de Deus. Ele era um estudioso das Escrituras, ele estudava a Bíblia minuciosamente. E para aplicarmos para nós aqui, nós precisamos, como igreja do Senhor, conhecer mais a palavra de Deus. Precisamos, como crentes do Senhor, conhecer mais o Deus da palavra. Hoje nós estamos vivendo uma era de muita heresia, de muito ensino torto, que tem sido dado nos dias de hoje. E o profeta, no capítulo 4, versículo 6, ele dá uma mensagem da parte de Deus ao povo naquela época, dizendo assim: o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, nós temos que ardentemente nos dedicar ao ensino da Bíblia. Quando falta o ensino da palavra de Deus, o povo cai no erro e se desvia das verdades eternas que tem na palavra de Deus. Outra coisa importante que é destacado no versículo 10 é que Esdras decidiu não só dedicar-se a estudar a palavra de Deus, mas também a praticá-la. Ele não era apenas um estudioso da Bíblia, mas ele era um praticante da Bíblia. Vocês se lembram que eu disse, aqui a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Eu disse isso aqui no início. Mas agora vamos subir um pouquinho o nível dessa conversa. Se o primeiro desafio é se dedicar a ler e aprender da Bíblia, a outra parte desse desafio é que nós temos que colocar em prática. Não ser apenas um leitor, mas ser um exemplo de vida para outras pessoas. Nós temos que ser a luz da palavra de Deus. E em nossa mente, nós temos que ter fogo no coração para viver aquilo que se ensina aqui na palavra de Deus. Ter fome e sede da palavra de Deus, mas ter fome e sede também de experimentar Deus a cada dia. Temos que falar e nós temos que fazer também. Precisamos conhecer a palavra e viver cada vez mais essa palavra. Esse é o desafio: conhecer a palavra e praticar a palavra. Vamos para frente? Vamos para frente com esse desafio? Esdras se dedicou a estudar a palavra de Deus, se dedicou a colocar em prática e, por último, se dedicou a ensinar. Olha a linha de coerência de Esdras. Primeiro ele estuda a palavra. Vamos aplicar isso aqui para nós. A gente só tem autoridade para ensinar aquilo que nós aprendemos e estudamos. Só temos autoridade para ensinar aquilo que nós aprendemos e estudamos. Para ministrar aqui hoje, eu tive que me debruçar sobre a vida de Esdras. Até para aquelas pessoas que costumam dizer assim: eu abro a Bíblia na hora e Deus me dá a palavra. Olha, Deus só vai dar a palavra daquilo que você aprendeu.
Ele só vai te dar a palavra daquilo que você aprendeu. Você vai abrir a Bíblia, Deus vai te dar a mensagem, vai te dar a palavra, amém, mas daquilo que você aprendeu. Caso contrário, você vai ficar dizendo um monte de abobrinha, né? Então, a gente só tem condições de ensinar aquilo que nós aprendemos. Primeiro a gente aprende para depois nós ensinarmos. Então, depois, ainda ficando na sequência de Esdras, depois ele aplicou aquilo que ele aprendeu na sua vida, que é um outro desafio, viver realmente aquilo que nós pregamos. Isso para contextualizar a mensagem de Esdras. Quantas vezes nós ouvimos aquela famosa frase: fulano diz que é crente, mas ele não vive nada daquilo que ele diz. Nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus nessa terra, e para isso a gente deve colocar em prática o que a Bíblia nos ensina. Nós devemos colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. O mundo quer ver em nós mais ações, até mais atitudes, do que palavras. Por último, Esdras não guardou só para ele o que ele aprendeu, ele passou para outras pessoas. O coração de Esdras transbordava das Escrituras, e ele se dispôs a ensinar a outros. O povo de Israel foi levado ao cativeiro por causa do seu pecado, que era a idolatria ao Senhor. E mais do que nunca, se fazia necessário que esse povo, que agora estava liberto, continuasse vivendo uma vida que agradasse a Deus. E para isso, eles tinham que aprender das Escrituras. Agora vamos trazer essa atitude de Esdras para nós. Nós temos uma missão dada pelo Senhor Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir aos céus, ele falou assim: ide e fazei discípulos. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Então, o discípulo é aquele que anda junto. O discípulo é aquele que está disposto a aprender. O discípulo é aquele que está disposto a aprender e a praticar. E assim ele tem autoridade para poder cumprir a parte dele nessa missão, que é ensinar os outros. A nossa missão é essa: nós aprendemos e nós discipulamos outras pessoas, e que esses discipulados possam gerar outros discípulos, e assim ensinando a palavra de Deus até a volta do Senhor Jesus. Resumindo, é isso que se resume a vida cristã. É nisso que se resume cumprir o ID do Senhor Jesus, fazendo discípulos, ensinando outras pessoas. E que Deus, o desafio para nós é assim, que Deus possa levantar nessa igreja líderes, que Deus possa levantar pessoas comprometidas em aprender a palavra de Deus, que Deus possa levantar pessoas comprometidas a viver essa palavra de tal forma que transforme a vida das pessoas, que Deus possa levantar pessoas dispostas a ensinar, para que outros possam amar ao Senhor Jesus de todo o seu coração. Só assim nós teremos uma verdadeira geração de discípulos e de servos do Senhor Jesus. Amém?